Ok. Vamos lá, estamos ao vivo aí. Veja se temos o áudio. Ok, muito bem. Tudo certinho. Estamos hoje num podcast para as mulheres. Estou eu aqui, conversando um pouquinho com as preletoras. Muito feliz de ter aqui a Flávia com a gente, ter a Érica com a gente. E o nosso desafio aqui é fazer com que esse tempo seja um tempo de edificação para a vida das mulheres. Amém. Não é? Temos aí o desafio de, em pouco tempo, falar de tanta coisa, mas vamos conseguir, vai ser uma bênção. De Deus. Tá? Tem muito assunto. Eu quero já começar aqui falando de um livro devocional. Nós estamos aqui pregando na igreja o livro dos Salmos e eu recebi aqui o livro Confie, Caminhe com Deus, da Flávia Pires, que é a nossa preletora. Está aqui, uma das preletoras, é claro, e são devocionais nos livros dos Salmos. Muito interessante aqui. São leituras que você pode fazer diariamente, pode fazer um grupo de leituras também por dia. O uso é sem moderação. Tá? Que bom, Flávia. Deus abençoe. Queria que você se apresentasse um pouquinho. Depois a gente também falar um pouquinho da Érica. O pessoal aqui da igreja conhece, mas quem está de fora do podcast não conhece. Não é? Fala um pouquinho de você, Flávia, de onde você é, o que você tem feito, como é que você chegou a esse momento aí para falar às mulheres, tá bom? Então, meu nome é Flávia, sou conhecida ali em Itaperuna, né, minha cidade, como Flávia Pires. E falar para mulheres é algo que a gente já vem caminhando há algum tempo na igreja, né, a gente vai aprendendo umas com as outras. E eu comecei assim, aprendendo a discipular, sendo discipulada, aprendendo a discipular, conversando em EBD. E aí surgiu um desejo de partilhar a palavra de Deus com outras mulheres, né? E há alguns anos eu comecei com algumas amigas, a gente tinha um café com fé, sabe? Ai, que bênção. E aí a gente se reunia e estudava a palavra do Senhor, estudava um livro, né? E partilhava ao redor da mesa aquela mensagem. Isso foi, sabe, pastor, crescendo e por 6 anos eu fiz esse café com fé com algumas mulheres, né? Anualmente. E isso foi vindo até que chega a pandemia e a gente precisou parar, né, com os vários grupos que eu tinha na época. E eu falei, gente, o que que eu posso fazer, né? Como que a gente vai continuar partilhando essa palavra dia a dia? E aí surgiu a ideia de estar partilhando online, né? E compartilhando no Instagram. Foi quando surgiu esse livro, Legal. o Confie. A gente começou um desafio bíblico, né? De alguns livros da Bíblia. Começamos em Provérbios. Quando chegou em março, depois da pandemia decretada em 2019, eu comecei a estudar o livro de Salmos, porque o tempo era tão difícil que eu falei, eu vou ler Salmos. E aí surgiu a ideia, gente, acho que eu vou compartilhar esse livro com as mulheres. E aí montei uma linha de transmissão e várias mulheres foram aderindo, tivemos um grupo aí de 250 mulheres. Aí eu fazia esse devocional e comecei escrevendo brevemente algumas linhas. Quando a gente terminou esse tempo, eu falei, eu acho que se for da vontade de Deus, né, se Deus permitir, não está orando para isso. Talvez esse compartilhamento possa chegar a outros corações. E aí surgiu essa produção independente do Confie, e foi um presente mesmo de Deus, né? E, enfim, falar para mulheres é algo que eu sinto como um chamado, no sentido de que há muito tempo Deus usou pessoas como apoio para minha vida. E foi muito fundamental, né? O aprendizado alcançado, o crescimento. Eu falo que ao olhar para trás, né, contemplar as estações da minha vida, eu posso ver a mão soberana de Deus, né? O cuidado provedor de Deus, colocando pessoas na minha história, né? Então, eu peço a Deus que, pela graça e misericórdia dele, eu também possa ser uma pessoa a ajudar e abençoar outras, né? E assim foi surgindo
Que né? bênção. Essa conversa com mulheres. E é casada, com Estou filhas? casada com o Zil, como ele é conhecido, né? O Zilmar Pires, em Itaperuna. Uhum. Tenho 2 filhas, né? A Júlia, de 18 anos, e a Liz, com 16 anos. Que bênção. E a gente congrega ali na Presbiteriana, Cidade Nova, em Itaperuna. Legal. Está com a gente também a Érica. Érica, fala um pouquinho de você aí. Boa tarde, pastor. Boa tarde a todos os irmãos, né, que estão aí, as irmãs. Então, as irmãs já me conhecem, mas para aqueles que não conhecem, eu sou Érica Scala, líder do Ministério da PIB, ministério esse que foi aceito por obediência, com muito temor e obediência. Eu sempre amei o trabalho das mulheres na igreja, sempre. Acompanhava, mesmo quando ainda menina, acompanhava minha mãe, pegava a revista Visão Missionária, eu lia tudo. Mas eu nunca imaginei que algum dia Deus iria me usar para ensinar mulheres. Talvez pela influência secular de não encaixar muito, de não ver a mulher como a Bíblia trazia. Muito embora estudasse a Bíblia, eu tinha aquela visão assim, eu sou líder, mas eu não sou líder de mulheres, né? Mas aí o Senhor, né, que é maravilhoso, que sabe de todas as coisas, usou a vida do pastor Áquila. O pastor Áquila lembra do susto, eu levei um susto quando ele marcou uma reunião e falou, minha irmã, vejo que a irmã, Deus tem um propósito aí da irmã estar liderando. E para isso eu tive que passar, né? Tive que ser quebrada, tive que aprender, tive que desfazer na caminhada de muitas ideias distorcidas que a gente, sem querer, vai assimilando do mundo. Estamos aí, acho que já há 5 anos, né? Sou casada com o Serginho, sou a mãe do Heitor, do Túlio e do Caio, 20 anos, 18 e 16. Quer dizer, de um lado só meninos, do outro lado só Só meninas. menina. Que bom, que bom. Flávia, quais são os maiores desafios para as mulheres hoje, sobretudo as mulheres cristãs, na lida com os afazeres, com a vida feminina, ao mesmo tempo tendo que manter a fé em um mundo que quer solapar a feminilidade bíblica? Como é que você vê esse desafio? Olha, eu acho que a gente precisa voltar à palavra, à essência. Tudo que a gente vem lendo, buscando, né, sobre mulheres, estudando, quando veio esse convite mesmo para estar aqui com os irmãos, né, nessa conferência, eu fui olhar um pouco as mulheres da Bíblia, né, e entender o porquê que as mulheres hoje lutam tanto por ser mulher, né, e como as mulheres da Bíblia viveram e enfrentaram os desafios do seu tempo sem se revoltar com o fato de serem mulheres. Então, assim, isso trouxe uma clareza muito grande para mim. Mas é um desafio, como o senhor falou, né, pastor? É um desafio. Às vezes a gente pega como mulher para estudar os textos bíblicos que falam sobre o nosso papel. E às vezes, se a gente é tão sutil, É muito sutil. é tão tênue, que se nós piscarmos, nós nos revoltamos. Porque a gente pensa assim, um mundo com a cabeça, com a mente desse mundo, desse século. Né? E aí isso influencia a nossa postura. Então a gente precisa pensar neste século com o fundamento de Cristo. E aí isso traz clareza. Então eu acho que o desafio maior para a mulher hoje é, primeiramente, aquilo que nós terminamos de falar ontem. Entender qual é a nossa identidade, para a gente viver a partir dela. Então, quando eu entendo qual é a minha identidade, eu deixo de olhar como o meu eu. E aí eu começo a olhar para o meu papel de mulher segundo o propósito da humanidade, que é glorificar a Deus com a minha vida. Então, isso muda toda a minha perspectiva. Isso muda a minha forma de reagir às coisas que acontecem no mundo. Então, acho que a primeira coisa que eu preciso olhar é que eu não estou aqui e o que eu faço não me dá valor, mas o que eu sou. Então, assim, a mulher hoje ela é uma multitarefa, né, Érica? Uma multitarefa. É exigido, né? E nós somos assim. Eu, por exemplo, essa é a minha luta, porque eu sou uma pessoa muito agitada, muito inquieta.
E eu tenho ainda, né, dia a dia que aprender a dizer não, que é muito didático para aquela pessoa que é multitarefa. Então, é uma luta diária, né? Então, primeira coisa, nós não somos o que nós produzimos, né? E eu não preciso fazer muito para agradar a Deus, né? Eu agrado a Deus sendo a mulher que Ele me criou, glorificando a Ele com os meus atos, no meu ordinário. Então, isso é o primeiro desafio da mulher, é entender que a graça é dom de Deus e não se alcança o favor de Deus por merecimento, por produtividade. Então, e o segundo desafio que eu acho hoje, pastor, é nos posicionar, sabe? Para vir aqui a essa conferência, minha oração foi: Senhor, me dá sabedoria, ousadia e equilíbrio, porque o mundo nos sufoca, exige de nós, nos sufoca, nos pressiona. Muitas vezes o ambiente em que a gente convive, né, a gente precisa se posicionar, não com palavras apenas, porque nós estamos falando nessa conferência sobre promessas vazias, né? Muitas vezes. E às vezes a mulher cristã, ela acaba carregando uma promessa vazia, porque ela discursa, mas ela não vive. Então eu acho que o desafio da mulher cristã hoje seria viver uma coerência de vida. Dar um exemplo de algo que ela diz crer. Então, assim, se posicionar num mundo, né, onde a feminilidade é distorcida, é um grande desafio para a mulher. Verdade, Érica. É isso aí. É muito importante descobrirmos quem somos, mas só é possível quando entendermos de quem somos. E a gente vai ver que tudo isso nos foi tirado com toda essa revolução que aconteceu. A Flávia vai estar trazendo hoje um pouquinho sobre a questão da revolução sexual, né? E toda revolução, ela tem que criar um problema, né? Para quê? Para que ela possa trazer uma solução. Então, a revolução, o principal dela é falar assim: o que está determinado, isso não vai ser um problema. E tentar inserir uma outra ideia. Aí a gente vai nos movimentos feministas, que você hoje também vai falar bastante, né? A gente não pode adiantar muito, mas não tem como a gente não comentar. A gente vai que o movimento do feminismo, ele vai falar que o problema está em ser mulher, né? Aí você vê, aí tem irmãs, tem mulheres que acham que o feminismo valoriza a mulher. Não, pelo contrário, o feminismo, ele valoriza o corpo do homem e diminui o corpo da mulher. Fala, olha, o problema está na sua biologia, na maneira que você foi formada. Então, assim, para entendermos quem somos, nós precisamos entender de quem somos e estarmos muito atentas com essa revolução que existe, que vem para mudar, né, o que é certo, o que é determinado, para trazer um aparente problema que não existe, eles criam um problema, uma solução, e uma solução que é vazia, Toda pesquisa que eu fiz, acredito que a Flávia também fez, quando a gente vai ver os depoimentos de mulheres que se deixaram cair nessa teia, elas vão falar: é triste, é vazio, não tem como. Então é isso aí que a irmã Flávia falou, esse desafio, saber quem somos e de quem somos e não ser atingidos por essas ideias que estão aí. É surpreendente. No início do trabalho no Ministério de Mulheres, quando nós abordávamos, olha, uma questão simples, de que o homem é o provedor. Nós tínhamos irmãs que se manifestavam urrando, não aceitando aquilo. E aí a gente vê o trabalhar de Deus. Hoje a gente vê a mesma irmã que tinha aquela ideia, porque ela se submeteu à carga dupla, ela se submeteu a ser a provedora. Hoje ela vê a raiz dos problemas da casa dela, dos filhos delas, e ela fala: eu não estava lá, eu não estava presente, eu estava exercendo um papel que me foi imposto, né? E quando essa mulher que nós temos, o Senhor nos dotou disso, dessa capacidade de dar conta de muitas coisas, por isso somos ajudadoras, auxiliadoras, né? Mas quando a gente pega a agenda do mundo, que fala: você tem que ser a Mulher Maravilha, você abordou ontem, nasce dentro de nós um orgulho. Então, o desafio
desafio é a gente entender, peraí, eu estou aceitando isso aí por quê? Porque eu estou me colocando numa posição elevada. O orgulho faz com que a gente queira realmente esses rótulos de super mulheres e que escravizam, que deixam as mulheres esgotadas, cansadas, deprimidas, mulheres realmente em situação tão difíceis por conta desses rótulos, né? À noite a gente vai falar um pouco disso também, porque até a gente abordou um pouquinho ontem, vamos abordar um pouquinho hoje à noite. Mas o público aqui é outro, vamos então tá. A questão é bem isso daí, porque assim, a mulher ela trabalha. Nós temos mandatos que nós a mulher recebemos. de Provérbios 30 não é uma mulher paradinha, né? Não é. Ou Ela é Nossa, bem mas dinâmica. acompanha ela para ver. Acompanha que eu quero ver. Verdade. Né? Ela trabalha. Eu acho que a grande questão é a motivação, é a prioridade, é o fundamento. Sim. Eu trabalho fora. Né? É o fundamento. E assim, uma coisa não tem que abolir a outra. Você não pode inverter papéis. A gente não pode negar o papel da mulher e a gente não pode inverter o papel da mulher. Né? Então, acho que a gente tem que entender o que é o papel da mulher. E creio que aí seja importante, a essa altura, tratar de que o Everest de uma mulher é exatamente a partir do seu lar e ela vai irradiar isso aí para outras direções que o Senhor der a capacitação. Não é? Então, nós temos a mulher cuidando do lar, olhando para a direção do marido, olhando para a direção dos filhos, e a partir disso, como o pote de ouro da sua vida, que é o seu entorno primário ali, a casa, ela pode também abençoar em outras direções. E eu acho que, pelo menos a impressão que fica para nós, é que as mulheres acreditaram que o valor delas só está posto se ela não estiver dentro de casa. Quando ela chega dentro de casa, ela é uma inútil, agora ela está escravizada, agora chegou o pior momento, não é? É a lástima. E eu acredito que essa seja uma mentira. Essa mentira que o pastor está falando, tem uma feminista que ela falava, eu não lembro o nome, não sei se a Flávia vai lembrar aí, que ela falava que a mulher do lar, ela é medíocre. A mulher que cuida somente da casa, ela é medíocre, ela é inferior. Isso foi colocado e a gente aceitou. Mas por quê? Quando eu falei sobre revolução, a revolução vem para falar que aquilo que é certo é errado e criar um problema. E o que o inimigo das nossas almas faz? Ele quer perverter tudo que Deus criou. Então, se você nasce mulher, não é bom, sua biologia é ruim. O homem, ele quer a família, não é bênção do Senhor, como a Bíblia traz, né? Para o feminismo, a família ter filhos é uma desgraça, e a Bíblia vai dizer que os filhos são herança do Senhor. Então, são valores que são colocados. E realmente, pastor, essa impressão do pastor, essa mentira que é falada que a mulher de casa, isso é uma das bandeiras do feminismo. É como se o lar fosse uma prisão. Né? E os filhos fossem atrasos de vida. Sim, não há, na verdade, uma unidade nem no movimento feminista. Não há. Há uma divergência de pensamentos. Então, a gente tem as mais radicais, né, que consideram que o lar, que a maternidade é uma mazela, né? Ao ponto que nós temos outras que já se dizem leve, né, feministas leves, mas aí elas já veem o filho muitas vezes como um peso. Então, assim, o filho é a causa de o esquecimento de seus sonhos. Né? Então, colocam sobre os filhos peso sobre modo elevado. Né? E assim, não é isso, como você falou. E deturpando a palavra de Deus. E o que mais assusta, que quando a gente fala assim, parece que isso é um problema do mundo, é um problema secular. Mas a gente vê nas jovens das nossas igrejas, a gente vê nos casais que casam, né? Se posicionam como se realmente o filho fosse um fardo e que ele precisa viver tudo. Ele precisa viver tudo, ele precisa viajar, ele precisa ganhar dinheiro. Eu estava vendo
uma entrevista, aí o escritor estava falando que as pessoas chegaram até a calcular quanto que você gasta com um filho até a idade adulta. Você gasta 350 mil. Aí alguém virou e falou assim, tá vendo? Com 350 mil você compra aquele Jeep Compass, acho que o nome é esse mesmo, não sou muito ligada a carro. 350 mil você compra. Aí o cara falou assim, então tá, você não tem filho, você tem esse Jeep? Não. Uhum. Entendeu? Aí, quer dizer, vão colocando como se Gastou fosse. esse dinheiro. Gastou, né? Porque o solteiro acaba, né, nem juntando, né, pastor? Mas assim, colocando o problema de você não ter esse carro é porque você teve o filho, mas ali estava a pessoa que levantou essa bandeira, ela não tem, né? Verdade. Não, e isso não é nem só com os filhos, né? É uma deturpação de toda uma ideia da mulher. Porque, por exemplo, há mulheres que não são casadas. Há mulheres que não vão ter filhos. Mas na sua solteirice, ela vive para a glória de Deus. Sim. Então, a E gente também, precisa entender isso também. E às vezes a irmã né? da igreja, a igreja não consegue ver. Não consegue ver essa mulher solteira, sem filhos, como uma mulher abençoada. E ela está aqui para isso, porque o propósito da humanidade é viver para glorificar a Deus, adorá-lo para todo sempre, em tudo o que você fizer. Então, assim, a gente precisa também entender porque às vezes a própria igreja erra nisso, porque Sim. aí a gente coloca como se abençoada é a mulher casada. Uhum. E aí joga um fardo em cima da mulher É solteira, Sim. né? Que é um E equívoco coloca também. no casamento Inclusive- algo que só Jesus pode dar. Inclusive, Paulo fala que a solteira cuida das coisas do Do Senhor. Senhor. E a casada Justamente. cuida das coisas É um do marido. privilégio, né? Sério. Né? Então a gente também não pode lançar esse É peso, isso. né? Verdade. Porque é um erro nosso, né? Uhum. Então, Muito bem. Ontem estávamos tratando, estávamos ouvindo, né, Flávia, sobre a ditadura da beleza. Não é? Esse conceito de beleza que é muito relativo. Tá? Eu precisei me ausentar mais cedo ontem, por conta de um compromisso com o Azaf, meu filho, um dos nossos, né? Estava vendo trazer os elementos de beleza em algumas culturas. Não é? Há culturas que o pescoço alongado é a beleza, né? Eu não sei se chegou a esse ponto, mas algumas tribos africanas, o tamanho é a beleza, não é? Então, bom, de formas que hoje nós precisamos entender que a nossa cultura traz uma beleza da boneca Barbie, ok? Então você nunca vai ver uma Barbie com sobrepeso. Você sempre vai ver um padrão ali, né? Mais recentemente, você tem uma variação de cores da Barbie, o que eu acho uma grande hipocrisia. saiu, pastor, uma série de Barbies Aham. diferentes. Umas baixinhas, outras com maior peso, outras com cabelo cacheado. Teve isso também. Tem quanto tempo isso? Ah, já tem um tempinho. Ok. Mas se você perguntar, a boneca Barbie, o que vem à conceito sua de É cabeça? aquele ali. É aquele Aham, conceito. aquele de sempre. Aham. Ok? Parece-nos que eles fazem séries limitadas, né? É isso aí. Isso. Acho que nem tem mais. Acabou. O fato é que quando uma mulher não se vê, ela lida com a Barbie desde bebê, desde criança, tá certo? Tem uma outra boneca também, acho que é Suzy, né? Suzy. Acho que é Suzy, né? A rival, Concorrente. a concorrente. Quando ela percebe aquilo, ela percebe, eu não sou isso aqui. Que tipo de crise uma mulher tem que vencer e como vencer isso biblicamente? Falem vocês aí. Fixando na palavra, no seu verdadeiro e real valor, porque da mesma forma que várias culturas têm um tipo de beleza, então, em algum lugar você vai ser bela, em outro não. A verdade imutável está no valor que nós temos para Deus. Nós custamos o sangue de Cristo. Isso teria que ser suficiente.
Isso precisa entrar e dominar as nossas mentes. Porque quando nós colocamos a nossa fé, a nossa alegria, a nossa esperança em coisas que mudam, Transitórias. Né? transitórias, perecíveis, o que acontece com a gente? A gente, ora vai ficar alegre, ora triste, ora decepcionada, né? Sobrecarregadas, porque também ontem, até depois da palavra da irmã Flávia, eu fiz um comentário. Nos é colocado um tipo de beleza inatingível. Então, nós vivemos uma época de mulheres insatisfeitas, porque a gente não consegue. Para quem vai na academia e começa a acompanhar, né, ali a sua circunferência, vai entender que no dia que você toma uma água, ou o dia que está um pouquinho calor, aquilo muda. Olha como é inconsistente, né? Você trabalha ali, você fica, aí você está malhando, seu músculo vai desenvolvendo, acontece alguma coisa, uma semana, você perde aquele tônus. Lógico que eles falam que o músculo tem memória, né? Mas é muito ingrato, né? É uma areia movediça. Não existe a rocha imutável que é. Qual é a verdade? Nós somos preciosos, nós somos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus. E assim, a gente até trabalhou um pouco isso ontem, né? E assim, eu acho importante a gente falar que não é uma questão simplista. Né? A gente lê, a gente estuda, a gente está buscando isso. Então, às vezes, assim, flui para a gente falar isso, né? Não é difícil para a gente falar. Basta a gente crer, né? Basta a gente entender e estar firme na nossa identidade. Mas a gente comentou ontem aqui, né, na conferência, que há situações em que a mulher chega nesse nível, né, de buscar aquela imagem, porque ela entende que aquilo ali é o que falta para ela encontrar felicidade. Ela não tem aquela característica ou aquela habilidade perfeita que ela está buscando, e sem aquilo ela não é feliz, sem aquilo ela não está bem, e aí ela começa num processo de inquietação, de preocupação demasiada, que vai gerar um estado de ansiedade que nos leva a pecar. Né? Porque nós deixamos de estar satisfeitos, deixamos de estar confiadas no nosso Deus, deixamos de estar né, naquela graça, e a gente começa a viver ansiosa pelo futuro, por aquela busca, e a gente acaba num processo de adoecimento. Né? Então, essa busca incessante, essa obsessão por você atingir um padrão de beleza, como se aquilo ali fosse, né, a razão da sua vida, te leva para uma vida autocentrada, né? Você tira o foco, né, de Cristo. E você não se aceita, você não aceita as suas características. E esse adoecimento, ele vem de diversas formas. Mas, às vezes, pastor, até usei ontem uma ilustração de que, às vezes, tem uma fumaça, né? Como num incêndio, que você começa a ver uma fumaça e vai falando, tem um incêndio aqui, tem um problema. Mas você precisa procurar onde está o foco, onde está o fogo daquilo ali, né? Que é o real problema daquela pessoa, por ela não se aceitar, por ela buscar incessantemente, né, o corpo dos sonhos, a imagem dos sonhos, uma habilidade que ela julga que vai trazer para ela maior produtividade, maior felicidade, maior realização. E aí, quando a gente detecta esse problema, a gente vai ver a raiz daquele mal, que precisa ser tratado. Claro que a gente precisa buscar, a solução é a nossa identidade. O nosso valor está em Cristo Jesus. O nosso valor é alcançado quando a gente entende que, na cruz, o Senhor nos torna suas filhas, Ele nos redime, nos faz de novo, né? Só que há problemas que precisam ser tratados. Então, a gente precisa ver isso. Quando a gente fala de autocuidado integral, ele precisa ser buscado pela mulher. A gente precisa entender, mulher pelo homem, a gente precisa entender que nós somos um todo. A gente quer viver separado, sabe, pastor? O eu, né? A gente quer o corpo para o nosso eu. Então, eu vou buscar a forma física, aquela beleza que me importa. Né? E aí a gente quer separar o corpo, né, do espírito. Não tem como. A vida cristã, ela não pode ser compartimentada. Faz isso, ele separa, não é? né? Nosso Deus, ele não quer parte da gente. Ele nos quer por inteiro. Então, a gente precisa entender isso. Só que, assim, tem um problema aqui que está causando essa obsessão em você por corpo. A gente falou ali ontem, né, da PIB, né, conhecido como PIB, padrão inatingível de beleza. É uma síndrome, né, diagnosticada pelo Dr. Marco Polo. Então, assim, você busca algo que não é para você.
Você não vai atingir aquele padrão. Aquilo está no seu subconsciente e você fica viciada naquilo ali. Então, você se preocupa muito com o seu exterior, com a sua aparência física, em excesso. É uma outra síndrome também. São tantas, pastor. São mais de 300. E, às vezes, as pessoas pensam assim, precisa de terapia. Às vezes, ela precisa só da palavra de Deus. Então, assim, a gente precisa identificar qual é o problema. Ah, tá, esse problema aqui tem um problema orgânico, confirmado por exame laboratorial, ela precisa de um tratamento médico. Vamos cuidar. Agora, não é isso? Qual é o problema? Então, às vezes é um aconselhamento bíblico que vai solucionar o seu problema. Vai te mostrar qual é a sua identidade, qual é o seu valor. Então, assim, eu acho que é meio por aí, né, Érica? Assim, É isso aí. nós precisamos entender quem é o nosso Deus, quem somos nós, qual é a minha identidade, que me define de fato, né? Então, assim, essa busca por beleza vai gerar adoecimento em mim. Qual é o meu problema? Por que eu estou buscando isso? Às vezes é fruto lá de uma violência, de um abuso, de um abandono, de nunca ter sido amada. Então, ela necessita de ter aprovação nas suas atitudes. E tudo isso está muito interligado. Então, a gente precisa identificar o que está causando esse problema. Para, então, a gente tentar ajudar, né? Uma das grandes causas dessa imagem distorcida, dessa valorização da beleza, ela tem muito a ver com o fato de que estamos todas nós, muito distraídas. Eu estava vendo uma pesquisa que fala que os adolescentes e as jovens ficam cerca de 8, 9 horas online. E quando você vai verificar o Instagram, né, que são mais assim vistos, vão ser de cantoras, de figuras pop que são sensuais e que a mulher está ali com aquele corpo perfeito que ela passou por não sei quantas cirurgias, ela está ali dando uma entrevista naquele dia, ela nem tomou uma água para a cintura dela não aumentar um pouquinho, ela está ali dopada de antidepressivo, um monte de coisa. São essas pessoas que as nossas adolescentes e nossas jovens estão consumindo. Então, a gente está muito distraído. Viu o livro, né? O livro tema da nossa conferência, a autora, ela menciona numa parte que, na verdade, as nossas crianças, elas estão crescendo, inseridas numa vida como se fosse um objeto a ser consumido. E você pode reparar que hoje, as minhas filhas, quando criancinhas, né, algum tempo atrás, eu adorava vesti-las com vestidos bordados, de tecido e tal. Bem Você menina, não acha né? quase. Né? Porque as roupas das meninas já são sensualizadas. Então, assim, desde pequenas, as crianças estão crescendo neste conceito. E isso vai gerando no subconsciente imagens. Como a gente falou ontem, a mídia, ela é o que alimenta essa busca, né? Por beleza. Né? Então, eu creio que a gente precisa identificar. Será que a mídia não está tratando em alguns momentos, essa é a minha pergunta quase que afirmativa, de pecados, dando a esses pecados nomes de síndromes? É claro, por vezes, sim, são patologias, mas algumas patologias não são pecados. Por exemplo, não há ansiedades que são pecaminosas, não há padrões pecaminosos, não há intenções pecaminosas para buscar esses padrões? O que está por trás daquilo, né? Daquele sentimento é legítimo. A pessoa está ansiosa, ela pode estar realmente passando, mas o que levou aquilo? Qual a idolatria do coração dela que levou? O orgulho, ao perfeccionismo que gerou essa ansiedade? Recentemente, eu fiz um curso de aconselhamento bíblico e o professor estava falando justamente isso. Gente, são mais de 350 síndromes. Não dá conta. E muitas vezes não tem um exame que comprova, a pessoa não está doente, a pessoa está sem conhecimento, em pecado. Então, ela precisa de... A gente erra porque a gente não conhece a palavra. Aquilo que eu falei ontem sobre o autoconhecimento, né? A gente tem até um conhecimento equivocado sobre o que é autoconhecimento. Aí a pessoa se volta para o eu. Né? Então, o autoconhecimento... Não acha nada no você tem que conhecer, né, a Deus e se conhecer. Né? Você conhece a Deus, você conhece... Então, assim, Calvino, ele fala que é até conhecer a Deus e conhecer a si mesmo a partir disso, né? Então, assim, se a gente não buscar esse conhecer, a gente vai errar.
Então, Agora, para vocês, não é um grande desafio também ter as qualidades bíblicas em um mundo em que vocês precisam lutar tanto, às vezes para afirmar uma ideia bíblica mesmo, até de posicionar-se, Uhum. né? Ao mesmo tempo conservar a doçura de que Pedro fala, não é? Não sejam os vestidos e tal, não sejam os trançados do cabelo, mas seja um espírito manso. A Ou seja, olha que grande modéstia. desafio, não só para vocês, não é? Mas Pedro está falando ali para as mulheres. uhum, Esse não é um grande desafio, porque essa é, apesar de cada uma ter a sua percepção e a sua característica, é notadamente verdade que as mulheres têm uma candura, uma doçura distinta dos homens, tá certo? E que o mundo inteiro, o tempo todo quer roubar isso, ok? Ao passo que você precisa se posicionar contra as mentiras do mundo. uhum. E aí? Então, pastor, essa doçura, ela é inerente da mulher, ou deveria ser. Mas, como o pastor mesmo falou, a gente ficou muito masculinizada. Eu tive que aprender a ser essa mulher. Eu tenho horas que eu tenho que regrar a minha maneira de falar e o tom de falar, porque não é nada feminino. Criada dando ordens, né? Criada às vezes com papel de decisão, né? Isso acaba embrutecendo a gente. E hoje a gente está vendo essa inversão. Nós estamos vendo mulheres muito masculinizadas e os homens, né? Femininos. Femininos. Aham. Então, assim, é um desafio. Femininos e meninos. E meninos não crescem, né? Aham. Então, é um desafio muito grande, é um exercício. A gente não pode aceitar isso. Eu lembro aqui de um dia que eu fui conversar com o pastor, não sei porquê, aí eu até falei, pastor, naquela hora eu vi que eu falei com tom mesmo, com tom. E como que o Espírito Santo falou, Érica, você está errada. Você não foi criada para isso, não é o seu papel aqui, né? Os ídolos, né, do orgulho faz você tomar uma postura assim de querer se igualar. Por quê? Porque o feminismo colocou na nossa cabeça que ser mulher é inferior. Ter uma fala mais branda quer dizer que você é submissa, humilde, e é tão lindo, é tão belo. A gente consegue muito mais coisas com a ternura, não é? A gente atrai com mel, não é com vinagre, não é? Então, assim, é um desafio muito grande por conta dessa cultura toda, mas não podemos abrir mão, não podemos negociar. E nós que conhecemos a verdade temos essa responsabilidade de não só ensinar, mas demonstrar. Então, eu vou falar, a caminhada no Evangelho é o Senhor para mim, me quebrando todos os dias, me ensinando, me reestruturando, né, para não fugir do padrão bíblico e não padrão do mundo, né? E às vezes também, assim, o nosso ambiente profissional Uhum. e outras questões que a gente vivencia exige de nós certas posturas, Sim. né? Então, assim, encontrar o equilíbrio para você não inverter o seu papel é um grande desafio, né? Então, assim, eu mesma me vejo em situações no meu trabalho, assim, se eu chego com muita ternura, eu sou. Uhum. Massacrada. Então, Pesado. aí é difícil, é um desafio, pastor. E por outro lado também, quando o homem não exerce o seu papel, fica bem difícil da mulher manter o seu. Não que justifique, Um Sim. abismo leva a outro sabe? abismo, né? Justamente. Então, se você. Porque assim, quando a gente começa a relativizar um princípio bíblico, automaticamente você vai. E outro, e outro, Sim. e outro. Então, eu vejo muito. Tem um livro, eu nunca li esse livro, eu preciso ler esse livro. Meu marido já leu esse livro, e ele me falou sobre esse livro, O Silêncio de Adão. Então, assim, eu acho que a gente tanto precisa trabalhar o papel da mulher, como Sim. precisa trabalhar o papel do homem. Que é isso que o pastor acabou de falar com a Érica aqui, né? Que o homem também, né, não está menino. Uhum. Então, Em relação ao papel do homem, eu vejo a misericórdia de Deus com o marido que ele me deu. Por quê? Eu sempre muito autoritária.
Sempre desenvolvi papel de liderança, de comando no trabalho, né? Sempre foi assim. E eu casei com um homem que não aceita. E eu Somos duas. louvo a Deus por isso. Que presente. Eu já chorei por conta disso. Eu já chorei por eu não conseguir fazer a cabeça dele, por ele não seguir ali o que eu estava traçando. Mas hoje eu olho e vejo a misericórdia do Senhor em me moldar através do meu esposo, né? A irmã falando aí sobre a questão da omissão do homem. Quantas vezes eu sofri, achava, meu pai, por que que o senhor foi me dar esse tipo de marido? E hoje eu vejo o amor e o cuidado de Deus para com a minha vida. Mas você sabe que eu acho isso até assim oportuno a gente falar aqui, porque às vezes as pessoas olham para quem, como nós aqui estamos dizendo, que a submissão bíblica e a liderança masculina é bênção, e acham assim, que louca, Aham. não é Ou feliz, é fácil para elas, né? né? É, mas E não é, não. mas assim, é louvável, é bom. O Então, assim, eu fruto que vivo isso. vem, O meu o marido fruto também é um que... marido assim, como você está falando. E foi benção. Eu não me vejo sem ele. Pois é. Nós somos amigos. E isso não atrapalha eu desenvolver o meu trabalho. Isso não atrapalha, né, eu estudar. Isso não atrapalha ele me apoiar. Isso organiza a vida da gente, Não tem organiza a embaraço. casa da Não tem gente. embaraço. Pelo contrário. Isso, para mim, é segurança, Isso aí. sabe? Então, assim, se não fosse a segurança que ele me dá no nosso casamento, eu não estaria aqui Pois é. nessa conferência, eu não estaria estudando, eu não trabalharia. Quando eu passei no meu concurso, e eu precisava trabalhar na estrada, né? Eu trabalho na estrada, eu trabalho em outra cidade, então eu viajo semanalmente. Eu lembro que no início eu fiquei um mês com ele, me levando, indo comigo, porque ele Te queria... preparando, né? Ele queria ver onde eu estava andando, ele queria conhecer a cidade, os locais. Então, assim, isso foi tão importante para mim. Cuidado. Isso é cuidado, isso é zelo, É bênção. entendeu? Isso é bênção. E por que você vai ver nisso Aí o feminismo uma questão de você vem e estar fala, subjugada? "Ah lá, você é Eu acho inferior, que não né?" tem nada a ver. Tem uma questão que eu acho que fecha tudo isso, tá? Eu sempre faço essa pergunta aqui. Se alguém bater tarde da noite na sua casa, quem é que atende a porta? Ele. Tem Pronto. que ser o homem. Uhum. Então, assim, por mais que a mulher seja decidida, que ela seja aguerrida, eu tenho uma mãe muito bem resolvida para tudo, né? E meu pai sempre muito tranquilo, tá? Mas ele era a voz de comando. E ela nunca se sentiu subserviente, muito pelo contrário, tá? E uma vez isso aconteceu, olha só, invadiram nossa casa, eram umas 3 da manhã, isso lá no Rio de Janeiro. E eu me lembro que meu pai se levantou, aqui infelizmente ninguém conheceu meu pai, aqui em Minas, né? Mas o pessoal do Rio conhece. Meu pai era deficiente físico. Ele levantou às 3 da manhã e deu um grito tão alto que o cara foi embora. Ele perguntou, quem tá aí? Mas a voz foi tão masculina, o cara disse o seguinte, eu não Tô vou indo passar embora. pra 3 ver. metros E ali. foi embora. E foi embora. Eu vi isso acontecer. E eu me lembro que eu era menino. Eu estava deitado. Quando meu pai deu aquele grito, ao invés de aquilo me assustar, aquilo me deu Tranquilizou. uma calma. Segurança. Eu puxei a coberta e dormi bem. Meu pai está em casa. Uhum. Olha só que coisa. A minha mãe, a mulher que é dada por Deus a meu pai, estava lá. Mas ele foi saber qual é o problema. Infelizmente, o que a gente percebe aí na mídia, né, na ideologia, é que isso é algo do passado. É. Uhum. Ora, as atletas, elas estão perdendo os seus postos de primeiro lugar por homens travestidos de mulheres. É. Não tem condição de você geneticamente competir um homem com uma mulher.
A força física, via de regra, sempre será um tanto maior, porque é a composição física que Deus deu para aquele homem, diferente para aquela mulher. Não é? Ora, e a gente fica percebendo que há muita paixão ideológica e pouco raciocínio. Se você tiver 2 neurônios, pelo menos, funcionando, você vai perceber que os papéis são complementares. Eles não estão competindo, mas eles estão se complementando. Ô, pastor, e a atleta que reivindicar essa diferença que existe entre ela, mulher, e o trans, ela é tida como alguém que está diminuindo, preconceituosa, e está diminuindo, colocando a mulher como inferior. Pois é. Né? O fato de ser diferente não quer dizer que não seja melhor ou pior, mas que são diferentes, composições diferentes, modo, né, de agir e pensar diferente. Muito bem, a gente está caminhando para o final, daqui a pouquinho a gente vai terminar, mas eu quero falar aqui desse livro Vencendo os Medos e Ansiedades, de Elise Fitzpatrick, que está aqui. É um livro que você pode adquirir. Se você está aqui na nossa conferência, nós temos dele, e se você não puder estar, é claro, você pode adquirir pelo site da editora Fiel. Eu acho que vale muito a pena. É um assunto maravilhoso. Essa mulher aqui é uma autora maravilhosa, Elizabeth Elliot. Tá? Ela foi, claro, em vida, né? Esposa de Jim Elliot, um missionário que foi assassinado pelos índios Auca. Depois ela volta para evangelizar. Linda história. Né? Olha aqui, o sofrimento nunca é em vão. Tá? Lê esse livro, eu acho que vale muito a pena, numa sociedade que está subjugando o valor do próprio sofrimento. Verdade. Não é? O valor do próprio sofrimento. Agora vamos falar um pouquinho para a gente partir para o final, sobre a espiritualidade da mulher. Quais são os desafios aí que as mulheres têm enfrentado para manter a sua vida devocional, né? Lá em casa tem a Teresa, minha esposa, a bênção de Deus para a minha vida, e nós temos uma vida muito cheia, eu aqui na igreja, cuidando das coisas da igreja, e ela cuidando lá dos 6, da casa, e tendo toda essa corrida, né? Que é maravilhosa, mas muito difícil, e sempre a vejo reservando um momento para estar ali com a palavra, com a oração, não é? Enfim, temos o nosso tempo juntos também ali e tal. Como é que vocês têm visto nessa vida corrida esse desafio de buscar a presença de Deus? Pastor, eu vou até, para começar a responder, indicar esse livro, que está aqui também, né, na conferência ali na livraria da Fiel, que é dessa mesma autora do outro aqui, Glória Furman. Eu gosto muito dessa autora. É Sem Tempo para Deus, Intimidade com Cristo para Mães Atarefadas. Eu já li esse livro. Cadê a capa dele? Mostra aí, pastor. Esse livro é excelente. E ele está falando justamente disso, porque os afazeres da mulher, eles não acabam, né? E aí a gente ainda ouve as brincadeiras, né, de quem não trabalha fora. A mulher, não, ela não trabalha. Não, ela não faz nada. Ai, meu Né? Deus. A mulher do lar não faz nada, né? É. E olha, não é brinquedo. Eu acho o desafio em relação às tarefas, mas eu acho que as distrações. Né? Eu gosto muito da história de Marta e Maria para aplicar numa resposta como essa. Porque eu acho lindo o que Jesus faz. Né? E ele faz isso com a gente hoje. Porque nós vivemos um mundo hoje, né, que exige da mulher, e a mulher compra isso para ela. Sim. E a gente, é o que eu te falei, eu tenho dificuldade com dizer não. Aprender a dizer não para mim é uma tarefa diária. Porque a gente precisa estabelecer uma margem na nossa vida, um limite, e priorizar aquilo que de fato alimenta a gente, né, nos faz ficar bem, para a gente cuidar dos outros e dos outros afazeres, né? Então, não tem como a gente mentir que a gente não vai ter o que fazer. Né? Nós temos muito o que fazer. Né? Uma mulher casada, ela tem a casa, ela tem o marido, ela tem o filho, se ela trabalha fora, ela também tem o trabalho dela, né? Enfim. E aí, Jesus, ele chega
para Marta, né, irritada, porque a irmã estava ali parada, não estava ajudando, né? E eu acho importante que eu vejo assim, Jesus não fala que o que Marta estava fazendo era errado, porque Marta estava servindo, era o dom dela, né? Mas Jesus chama a atenção de Marta para a prioridade. Naquele momento, né, o que Maria estava fazendo era a melhor parte. E aí a gente pega e fala assim, por que Maria estava ali, naquele lugar, aos pés de Jesus, né? E eu olho para a vida e falo o seguinte, olha, Maria estava atenta às palavras do mestre. Se a gente pegar a história de Maria nos 3 momentos dela, a gente vê aqui nos 3 momentos Maria estava aos pés de Jesus, né? E enquanto Jesus estava ali, enquanto ele estava ali. E aí quando Jesus está indo para Jerusalém para morrer, Maria não perde oportunidade. Ela entra num momento quebrando o protocolo, numa reunião de homens, ela entra com aquele vaso de alabastro e ela quebra sobre Jesus. Mas por quê? Porque ela estava atenta à voz do mestre. Ela sabia que Jesus estava caminhando para a hora, né? Aquela hora que ele sempre falava, ainda não é minha hora, a hora estava se aproximando, enfim. Então ela prepara Jesus para aquele momento, ungindo ele naquele momento. Então eu penso assim, eu só vou estar bem, sabe, para poder cumprir o meu papel se eu estiver atenta à voz do mestre. E hoje, a voz do mestre está revelada na Bíblia para mim. Se eu não priorizar o meu tempo com Deus, eu não vou estar bem comigo, com Deus e para cuidar dos meus afazeres, sejam poucas ou muitas tarefas. Então eu preciso estar atento. Se eu não tiver uma vida com Deus, eu falo isso com as minhas meninas. Se vocês não priorizarem a vida com Deus, vocês não vão estar bem para resolver o resto da sua vida. Porque a gente precisa estar alimentado. Não tem como a gente seguir sem uma vida devocional. John Piper vai falar assim, escolha um local, um momento de devocional, de adoração ao Senhor e não negocie isso. Porque o que a gente vê nas nossas vidas? Nós damos prioridade para o mais urgente e não para o mais importante. Veja bem, o que Marta estava fazendo era louvável. Ela estava adorando com o serviço dela, mas Maria escolheu a melhor parte. E quando nós entendemos que buscando ao Senhor em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas, a gente passa a organizar melhor, a vida, a administrar melhor o tempo. Eu ainda acho que muito mais que as tarefas, a gente tem pouca comunhão, a nossa vida espiritual não vai de vento em popa por conta das distrações. Estamos Érica, muito distraídas. E eu acho também que a mulher, nós somos interdependentes, então a gente precisa entender isso. A Bíblia nos fala sobre aconselhamento mútuo, Sim. a Bíblia nos fala Sim. sobre prestar contas. Olha, como é bom você ter uma amiga Sim. de verdade que chega para você e fala assim, aquela amiga que Te esteve aqui chama. ontem é essa minha É. amiga. Ela chega para mim e fala assim, para, o Zil tá nisso com você? Eu acho, Olha, ela é isso para mim. Quando eu comecei E a gente precisa a orar e pedir a Deus para que, se é da vontade do Senhor que esse escrito se torne um livro, ela me perguntou assim, foi a primeira pergunta, o Zil e as meninas estão nisso? Então, assim, é tão bom quando a gente tem alguém para nos alertar, para nos aconselhar, para a gente caminhar junto. Isso também faz parte de uma vida, né, de discipulado. E isso, às vezes, né, torna tudo claro à nossa frente, né? E nos mostra que, olha, peraí, se é fazer aqui, não é para mim. Para que eu vou pegar mais esse? Né? E nós não somos insubstituíveis. Pois a mulher hoje, nessa multitarefa, nós não temos que pegar tudo, né? Tomar cuidado com o orgulho, né? Que faz, na maioria das vezes, é um desafio, né? Dizer sim, né? Tem um monte de substituível no cemitério, né? Isso aí. Tá cheio de substituível no cemitério. Eu vou lá de vez em quando e eles estão lá. Eu não sei se eu consigo aqui acessar as perguntas no chat. Entrou e saiu para mim aqui. Você consegue aí, Eric? Obrigado. A Paloma disse o seguinte:
No livro Comer para a Glória de Deus, a autora faz uma observação muito boa. Ela diz que devemos ser mordomos de nosso próprio corpo, cuidando e zelando, mas não podemos chegar ao ponto de achar que aquilo que está no nosso prato, apesar de importante, vai determinar a hora da nossa morte. Hora essa que Deus já determinou, como diz a palavra. Quero aproveitar esse gancho aqui, porque é importante a gente falar disso, porque, de um lado, você certamente tem o problema, né, alimentar, que hoje é generalizado, você tem tudo muito industrializado, você tem tudo muito fast food, né? Ao passo que isso pode se tornar também uma idolatria quando você vai para aquela neurose do tipo, deixa eu ver se essa bala passa de 2 calorias a mais. Sim. 2 calorias a mais. Não posso, dá Tic-tac, licença. Deixa eu ver o pH dessa água. Não é se abaixo de 6, não posso beber. Dá licença. Deixa eu ver, a carne está do tamanho da palma da minha mão. Não, passou um pouco, não posso comer. Essa neurose para a mulher também não é pecaminosa? Com certeza. Olha, a gente falou de obsessão, né, pastor? É uma luta. Olha, tudo para mulher é uma linha tênue. Isso mulher é aí. emocional. Desmazelo Assim, também. em regra, né? Nem sei se eu posso falar isso. A gente não pode generalizar, né? Que tem pessoas que não se identificam muito, né, com mas isso, mas no geral, a questão né? hormonal comprova isso que a irmã falou. Então, assim, a gente precisa, acho que em tudo a gente tem que cuidar. Tudo a gente tem que cuidar, porque é muito tênue. É muito. E a gente Essa se obsessão deixa levar. Também essa questão assim, tá determinada a hora que eu vou morrer, então eu vou comer tudo que entope a minha veia e tudo mais. É o autocuidado, né? E a que gente precisa mordomia ter. também com o corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E da mesma forma que a gente tem que cuidar da alma, do espírito, nós precisamos cuidar do nosso corpo físico também. E assim, identificar também até onde a gente pode... eu tô exagerando aqui. Gente, a gente tem que ter a sabedoria de reconhecer. Equilíbrio. E recuar. Né? Tem um livro que eu já li há algum tempo, Maravilhoso e Bom Deus, não sei se vocês conhecem. É uma trilogia, Maravilhoso e Bom Deus, Maravilhosa e Boa Vida, Maravilhosa e Boa Comunidade. O Maravilhoso e Bom Deus, ele fala sobre essa mudança de vida, né, que a gente busca. E aí o autor fala o seguinte, você precisa, né, renovar a mente, trazer isso para o seu coração, né, transformar. E você precisa entender que ambiente social você está inserido. Há ambientes que contaminam a gente. Sim. Sabe? Então, assim, eu tenho um crescimento espiritual, eu tenho uma solidez, eu tenho um conhecimento que vai me permitir estar nesse ambiente sem ser influenciada negativamente. Ótimo. Você não tem? Não vá. Ou saiba o limite. Daqui para frente eu vou estar suscetível ao erro, porque nós somos suscetíveis a pecar. Sobre relacionamento. Então, a gente precisa, e a gente precisa ver, sim, com quem que a gente se relaciona. Porque se a gente ficar com a pessoa com neurose, com alimentação, aquilo, quando você vê que não, você está fazendo a mesma dieta. O ambiente te toma e você fica assim também. E conversando só acerca daquilo. Né? Quantas vezes eu conversando com determinadas pessoas, nem sabia quem era aquela influencer, aí de tanta pessoa falar, quando você vê que não, você está ali também acompanhando ou seguindo. E é por isso que a mídia influencia tanto a mulher. Isso aí. Porque você fica em volta disso daí. Então, isso entra no seu subconsciente. Você já está envolvida. Muito bem, gente. Eu estou aqui. Estamos aqui há 1 hora. Sim. Não é? Que legal, nem pareceu, né, que o tempo estava passando. E o bom de fazer um podcast com as irmãs é que a gente dá o assunto e elas desenvolvem. O que o senhor quis dizer com isso? O dom da palavra. A gente fala muito, Foi joia, foi muito bom. Eu quero falar aqui sobre a enquete do nosso chat. Qual das tendências culturais da atualidade afetam a finalidade bíblica é mais destrutiva? E tem aqui a libertinagem sexual, a agenda abortista, a ideologia de gênero e a ditadura da beleza perfeita.
Então, a liberdade sexual com 42% ganhou, a agenda abortista 28%, a ideologia de gênero 21%, a ditadura da beleza perfeita 7%. Ok? Muito bem, vamos às palavras finais. Então, irmã Flávia, e aí as suas palavras finais às mulheres que estão nos assistindo, que vão assistir depois, deu encorajamento para o retorno da feminilidade bíblica e diga por que ele dá certo. Bem, por que ele dá certo? Porque é bíblico. Porque é a vontade de Deus para nós. Vale a pena pagar o preço de provar e ver que o Senhor é bom. Né? E assim, o encorajamento que eu deixo, não envergonhe do Evangelho. Ele é o poder para salvar. Isso nós estamos aqui para sermos testemunhas vivas do Senhor. Então, Ele nos chama para isso. Se a gente se envergonhar dessa verdade, nós nem vamos viver a alegria que é, né? Viver para a glória de Deus e provar em nossas vidas, em nossas famílias, como que obedecer é bom. Né? E também não vamos cumprir o papel que Deus nos deu, que é a grande comissão. Né? Deus nos chamou para sermos pescadoras, né? de vidas, né? De pessoas. Então, se nós não, né, assumirmos o custo dessa vida de discipulado, né, e entender que com Jesus é leve, né, a gente não vai cumprir o nosso chamado. E Jesus é amor, mas Jesus é juízo. Deus é juízo, ele vai voltar e nós vamos prestar contas. E o momento da gente se posicionar por nossos filhos, né, é hoje. Né, pela geração que virá, pela geração que está aí. Então, é hoje. A gente não pode esperar mais. Bem, Érica, sua palavra de encorajamento às mulheres. Irmãs, sigamos firmes no Senhor. O padrão bíblico, ele é certeiro, porque quem nos deu não é filho do homem para que minta. É o nosso Deus criador, né, que tudo fez, a quem tudo pertence. E diante dos desafios que nós temos nessa sociedade que diz o contrário, nós temos a certeza da vitória em Cristo Jesus. Nós somos o único povo que pode dizer, nós temos certeza da vitória em Cristo Jesus. Um Cristo que veio, um Cristo que se compadeceu de nós, entende as nossas dores, as nossas lutas, os nossos temores, morreu, ressuscitou, e nele está, né, a nossa esperança da vida eterna. Porque ele venceu a morte, nós também venceremos, né? E gostaria, pastor, de fazer o convite para logo mais, né? 19h30, confrontando as idolatrias do casamento e maternidade, com o pastor Flávio, às 20h40, confrontando as promessas vazias da liberdade sexual e o aborto que nunca foi luz, com a nossa irmã Flávia Pires. O Instagram de vocês, ou das mulheres, o que vocês quiserem, porque hoje é referência importante, né? Que elas podem seguir. O meu Instagram é Flávia T de Teixeira, T Pires. Okay. Então, cheguem lá e vamos caminhando juntas, né, nessa força. Isso aí. O meu é Érica Scala, Érica com H e C, né? Scala 2 L's, S mudo. E nós temos também o da MCM, da PIB, né, de Muriaé. Legal. Aproveita e segue o meu também. pr.aquila Cabral. Gente, Deus abençoe vocês. Foi uma alegria, um prazer estar aqui com vocês, tá? Que Deus use esse conteúdo para abençoar a vida de vocês. Até a próxima. Amém.